Olá! Olha eu aí de novo. Então, hoje nós vamos finalizar os 4 elementos da ação, tá? Falando justamente dela, a ação. E o que é a ação? É a experiência física que gera a emoção no ator. Muitas vezes a gente para pensar como que o ator consegue trazer aquela emoção tão bonita, né? Você olha aquela cena, o cara tá chorando, né? A mulher tá chorando, aquela atriz linda, aquela emoção que você sente até um arrepio. Então, como que ele consegue chegar na emoção? Como já foi dito, é uma experiência física. Todo o nosso método, tudo que a gente está ensinando para vocês, fala do agir para fazer a personagem, o agir fazendo o ser. E é exatamente isso. Como o mestre já fala, a gente tem que agir para sentir. É isso que é a ação, tá? Bom, falando da emoção, ela vai se dividir, tá? Nós não podemos sentir a emoção se a gente não tiver concentrado, se a gente não tiver boa memória, tá? E se a gente não tiver os sentidos aguçados. E quais são os 5 sentidos? Visão, olfato, tato, paladar e audição. Esses são os nossos 5 sentidos naturais, os que nascem com o ser humano, né? Mas no método nós acrescentamos um 6º sentido, que é o afeto. Nada mais é do que a emoção, né? O que vem com todos os sentimentos e faz o ator ficar bem aflorado em cena. Tá? E como que a gente descobre esse 6º sentido artístico? Primeiro, temos que trabalhar todos os outros, tá? Mas, Lipe, você está querendo dizer que a gente tem... Isso, tem que trabalhar os sentidos. Eu costumo passar alguns exercícios dentro desses 5 sentidos, e eu vou passar aqui, eu já vou começar passando exercícios, tá? E vocês já vão começar a praticar esses exercícios. Primeiro vamos para a visão, né? É muito fácil você fazer uma coisa que você vê. Você olha uma determinada cena, ou uma determinada pessoa, ou um determinado filme, você vê aquilo. Correto? Você viu. Você viu um movimento, você viu aquele movimento. Você gravou o movimento na memória. Depois você vai fechar os seus olhos, ou se tiver alguém para te auxiliar, ele vai vendar você, e você vai tentar descrever ou refazer aquele movimento com os olhos fechados ou vendados. Aí você está praticando a visão. E ao mesmo tempo, o que você vai estar praticando? A ação. E o que mais? A imaginação. Porque você vai estar lembrando daquilo que você viu 30 segundos antes. E vai estar fazendo exatamente aquilo. E agora eu vou passar o exercício do tato. Então, você pode fazer esse exercício solo ou com auxílio de alguém. Pode ser a mãe, o namorado, o marido, quem for, tá? Experimente vendar seus olhos ou de olhos fechados. Vai depender da sua fidelidade com você mesmo. Lembrando que na atuação você não pode se enganar. Então, se você acha que com os olhos fechados você vai ver, então é melhor que você se vende. Vá lá, venda, tampa os olhos, tá? Ele vai colocar na sua mão, ou você vai pegar alguma coisa. Essa pessoa vai colocar alguma coisa na sua mão, você vai sentir aquilo, vai apalpar bastante aquele elemento, né? Aquele objeto, tá? E depois essa pessoa vai retirar o objeto de você, tá bom? E esconder e vai retirar a venda dos seus olhos. Você vai ter que descrever para a pessoa o que você estava na mão. Era o quê? Vai ter que descrever tudo o que você sentiu, tá? A pessoa ainda pode fazer várias vertentes, pode pegar outros objetos que não eram aqueles e colocar na sua mão já com você com os olhos abertos. Verifica se é esse mesmo. Você vai tocar e vai ver, não era esse. Vai dar outro. Era esse? Não era. Entendeu? Era esse? Não era. Porque aí você também vai estar recorrendo à memória e também vai estar recorrendo à imaginação. Repara que todos os 5 sentidos, né? Pelo menos esses 2 que a gente estudou agora, eles estão recorrendo à imaginação e à memória. Reparem bem. Ele vendou seus olhos, colocou um objeto na sua mão, você sentiu aquele objeto por 30 segundos, depois o objeto foi retirado da sua mão e você abriu os olhos.
Agora ele está colocando vários objetos na sua mão para que você adivinhe qual foi o objeto que você pegou. E nenhum deles é. E se ele colocar o objeto verdadeiro, é aí que está o teste. Você vai saber? Se o teu sentido do tato estiver perfeito, você vai descobrir quando ele colocar. Se não estiver, provavelmente é porque você precisa trabalhar o tato novamente. Mas o tato tem a ver com a atuação? É claro que tem. É claro que tem. Porque se eu estou contracenando com um partner em cena em que eu preciso tocar no rosto dele, tocar na mão dele, tocar no peito ou em qualquer parte do corpo, o tato vai me trazer a emoção. Ao tocar nele, eu vou conseguir transmitir a emoção que a cena pede. Então o tato tem tudo a ver com o jogo cênico do ator. Tudo a ver. Tá? Agora nós vamos praticar em casa mais um outro exercício, que é do paladar. Do paladar é simples. Você vai experimentar algumas coisas simples. Limão. Pode espremer o limão e sentir. Você pode pegar um sal, tudo com os olhos vendados. Todos esses exercícios, eles são praticados pelo ator de olhos vendados. Você pode utilizar a ajuda de alguém, tá? E vai sentindo. Pode botar o que for, tá? Eu não vou ficar citando, porque se eu falar é isso e aquilo, você pode fazer exatamente o que eu falei. E eu volto a dizer, o ator não pode se enganar. Ele tem que realmente praticar o exercício para aprender. Então, prove alguma coisa. Tá? Peça para a pessoa te dar alguma coisa. E depois, com os olhos abertos, ela vai te dando várias. E você vai vendo o gosto daquilo ali. Para ver se é realmente aquele que você experimentou quando estava com os olhos vendados. Agora, por que o gosto tem a ver? Vou explicar. Vamos lá. Dificilmente você vai beber alguma coisa que seja alcoólico, né? Só realmente se o diretor ele não permitir. Ele for um cara mente muito aberta. Mas dificilmente, de repente ele bota um guaraná, alguma coisa que se pareça. Quase sempre é assim. Mas digamos que você precisa recriar aquele sabor imaginário. Aí você sabe que é um guaraná que você está bebendo, se passando por uísque. Você sabe que é um guaraná. Aí você vai fazer o quê? Vai imaginar o gosto do guaraná? Você tem que imaginar o uísque. E qual é a cara que você faz quando você bebe uísque? Qual é o rosto que você faz? Como que você faz? Ele sai rasgando? Ele é suave? Como que é para você? Você bebe ele tranquilo? Então isso tudo fica onde? Na imaginação e na memória do ator. Então recriar os sabores tem tudo a ver com a atuação. Tudo a ver. A recriação dos sabores. Agora nós vamos trabalhar um outro sentido, tá? A audição. A audição. Essa você não precisa dos olhos vendados. Você pode sentar numa cadeira ou deitar, entendeu? E procurar, não é ouvir música não, tá? Não é música. Procura ouvir os sons que estão externos, fora da sua casa. Procure ouvir o pássaro, o que você puder ouvir. Você vai ouvir e mentalmente você vai descrever o que você está ouvindo. Mentalmente, eu estou ouvindo um pássaro cantar, eu estou ouvindo a gota da chuva, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo aquilo. Você vai estar imaginando, né? Você vai estar ouvindo, imaginando e descrevendo para você mesmo o que você está ouvindo. Depois, você vai procurar ouvir o som que tiver mais longe possível. Aí você já força. Exatamente. Você vai procurar esquecer os sons mais próximos de você e vai procurar ouvir aquele mais distante possível. É aí que está o X da questão. Esse som mais longínquo é o que você vai gravar na memória. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença na cena. Entendeu? Porque ele pode trazer na hora, se a cena tiver, ele pode trazer para você uma memória. E essa memória ajudar na emoção. Repararam que
todos esses sentidos trabalham com a memória e com a imaginação? E agora nós vamos entrar em outro exercício, o olfato. Isso mesmo, o nosso cheiro, né? Nosso cheiro. É muito ruim quando a gente fica sem cheiro. Então, você também vai fazer esse exercício com os olhos vendados, tá bom? E é justamente isso, pode ser com o auxílio de alguém. A pessoa vai trazer para você diversos cheiros. Você vai ter que imaginar que cheiro que é. Ela vai perguntar, isso aqui é o quê? Ah, é sal. Isso aqui é o quê? Ah, é vinagre. Você vai descrever os cheiros. Depois, com os olhos vendados, tá? Ela vai trazer outros cheiros que não tem nada a ver com aquele. Não, mas eu acabei de dar isso para você, você falou que era sal. Eu acabei de dar isso para você, você falou que era isso. Não, não é possível que era isso. Por quê? Que tem que ser... Por que tem que ter essa vertente? Porque o ator, ele tem que acreditar naquilo que ele interpreta e naquilo que ele sente. Ele tem que ter a convicção do cheiro que ele sentiu. Porque na hora da cena, todo cheiro faz a diferença. Lipe, será que na minha cena vai ter o mesmo cheiro que no exercício eu pratiquei? Obviamente que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso vai ficar no teu subconsciente. E se no texto tiver lá, e dão vinagre para ele beber. Vou dar um exemplo de uma cena. Cristo sendo crucificado na cruz. Tem uma cena que dão a ele vinagre, não é? Se você não saber o cheiro do vinagre, você vai fazer a cara do vinagre? Você acha que eles estão pegando vinagre de verdade, estão botando ali? É óbvio que não, é água. É água, eles botaram a esponja na água e deram pro ator. Mas por que o ator provou e sentiu? Porque no exercício, tanto do olfato quanto do paladar, ele provou o vinagre e ele sentiu o cheiro do vinagre. Então, naquele momento, quando ele tocar na água, que se passar pelo vinagre, ele vai conseguir descrever o rosto, a feição fisionômica, exatamente conforme ele fez quando provou e sentiu o vinagre. Então, a importância de praticar os 5 sentidos é muito grande. Muito grande. Então, é importante que você pratique todos os 5 exercícios em casa. Agora nós vamos trabalhar o 6º sentido, que é o mais importante de todos. O afeto. Que é o afeto, como eu falei anteriormente, a emoção e todos os sentimentos. Como que a gente trabalha isso? Ah, Lipe, eu sou extremamente frio, eu sou uma pessoa fria, eu não consigo demonstrar muitos sentimentos. Eu tô com uma cena em que eu preciso transar e eu sou virgem, eu nunca experimentei o sexo, eu não sei como é que é. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou passar essa emoção? Boa pergunta. Eu citei alguns exemplos porque pode acontecer. Você vai imaginar. Utilizar a imaginação para você trabalhar o afeto, além de ter todos esses 5 sentidos aguçados, a imaginação aguçada, você tem que ter vivências de qualquer memória. Agora, eu já vou afirmar para você. É a memória o tempo todo. Tá? É a memória e é a concentração o tempo todo. Eu preciso recorrer a alguma memória? Sim, precisa recorrer. Mas como que eu vou imaginar uma cena de sexo se eu nunca transei com ninguém? Como? Simples. Você imagina uma cena em que você sentiu um grande prazer na vida. Um grande prazer pode ser o dia que você foi para uma praia, com um grande sol, um dia que você chupou um sorvete, o dia que você comeu uma pizza, o dia que você estava com a sua família. Imagina essa cena de grande alegria, de grande êxtase e transfere para a cena. Uau! Transferência. Isso, você transfere essa emoção. E como é que se faz isso? Quando se trabalha a emoção e o sentimento, tudo envolve a memória. Não adianta. Eu não posso simplesmente achar que estou criando um sentimento. Ninguém acha que está criando um sentimento. Você pode se trabalhar uma alusão, tá? Você pode trabalhar uma imaginação e você pode simplesmente recordar de algo que você viveu. A diferença dessas 3 é que a última, o recordar, é orgânica. Por que ela é orgânica? Porque ela mexe com aquilo que você viveu.
tá? E se você não viveu exatamente como foi aquela cena ali, não há problema nenhum. Viva uma outra que te trouxe o mesmo sentimento, até porque no audiovisual não vai fazer diferença. O diretor quer que você esteja em êxtase na cama. Ele quer que você sinta, que você demonstre aquele tesão, aquele prazer. É isso que ele quer. O seu rosto tem que estar rosto de uma mulher que está ali, sentindo aquele prazer, do homem que está sentindo. Ele quer aquilo, entendeu? Então, se a tua memória não foi uma sexual, mas foi uma outra que te trouxe grande prazer, você vai transferir. E se a agenda ali tiver acirrada, uma cena atrás da outra, uma cena atrás da outra, como é que se faz? Como que o ator vai acessar essa memória rapidamente? O que o ator faz? Ele anota no texto exatamente o momento que ele tem que recorrer à emoção. Aí você tem que acessar isso de forma rápida. Aí vem o pulo do gato. Você já conhece seu texto. Ele já está todo esmiuçado com todas as emoções, aonde você precisa acessar tudo. Então o que você faz? Ao sair de casa, no seu trajeto até o local da gravação, você já começa a trabalhar a memória que você precisa trabalhar. Você já começa a ir lembrando, já põe uma música que te emociona, já começa a ir lembrando daquilo para trabalhar aquela memória, porque você não sabe se vai ter o tempo que você precisa. Entendeu? Como eu volto a dizer, tô ressaltando, nem todo coach tem esse tempo, porque não é ele que dá o tempo, mas a produção, a direção que vai dar o tempo. E às vezes ele teve tempo de preparar antes, num período de leitura de texto, de construção de personagens, mas ele não tem o tempo para poder fazer você acessar essa memória. Então você começa a fazer isso de casa. Lembra na primeira aula que eu dei com vocês aqui? O trabalho do ator é feito em casa? Aí está. Começa a trabalhar em casa. No trajeto você já começa a vir trabalhando as memórias. Quando você chegar lá, não começa a conversar com ninguém, não. Vai, coloca seu figurino e acessando a memória. As pessoas às vezes podem achar que os atores que praticam o método são loucos, ou são, como é que eu vou dizer, pessoas antipáticas, porque eles quando chegam no local da gravação, eles chegam já focados. Ó, concentração. Não, eles não são loucos e eles não são antipáticos, eles estão entrando em trabalho. O entrar em trabalho é uma técnica do método. Você se desliga de quem você é, se desliga de tudo que é à tua volta. Já começa a trabalhar as memórias, acessá-las antes. Tá botando o figurino e tá lá, ó, falando teu texto. Tá no cantinho, você tá falando seu texto sozinho, enquanto o outro tá fazendo lá no cantinho. Eu tenho certeza que muitos aqui já viram isso nas gravações. Tá acontecendo uma cena, tá acontecendo outra, e você olha pro canto e você vê o ator focado lá falando seu texto, lembrando do que ele tem que fazer. Por que ele tá fazendo aquilo? Porque ele tá em trabalho. Ele tá focado. Ele está praticando, acessando as suas memórias, trabalhando as suas emoções, para quando ele chegar na hora da cena, a cena fluir. Esse é o tempo que você tem. Ó, não espere emoções. Haja imediatamente. Então esse é o tempo. Essa é a técnica correta. A mais utilizada no audiovisual. Entendeu? Volto a dizer, atores de teatro têm tempo. O diretor prepara e pá, porque o espetáculo é 7 horas da noite, você chega lá 2 horas da tarde, você começa a preparação, olha a diferença. O audiovisual não é assim que funciona, meus queridos. No audiovisual você chega para gravar. É chegar, colocar o figurino, maquiou cena, acabou. Enquanto você está se maquiando, colocando o figurino, já tem alguém montando a tua cena para você chegar. Depois ele afina a luz aqui, afina isso, pronto. É gravar, meu amigo. Você não tem tempo. Então já começa a praticar. Já começa a lembrar, entra em trabalho, se desliga do mundo à sua volta para poder a emoção fluir. E o seu partner também precisa fazer alguma coisa. É interessante que no dia antes, na gravação anterior, você chegue para ele e fala, essa cena que a gente vai fazer, ela é muito forte. Você já sabe como você vai fazer? Conversa antes com ele, vocês estão indo embora, né? Saíram de uma gravação, estão indo embora. Conversa antes com o seu partner. Porque é importante que vocês tenham essa conversa, essa ligação. Por quê? Porque vocês não vão ter esse tempo antes. Já volto a dizer, nem todo diretor dá esse tempo. Então vocês conversam, vão na ida para casa, não, porque eu vou acessar a memória, vou trabalhar memórias, eu já tenho a memória que eu estou trabalhando, você vai trabalhar a memória, qual é a técnica que você vai usar? Por quê? Mistura de técnicas não funciona. Um está acessando a memória de um jeito, o outro está acessando outra coisa, aí o que acontece? Um vai ficar frio em cena, o outro vai ficar, o diretor vai toda hora cortar. Corta, tenta fazer de uma forma diferente. Porque o que o diretor quer é que você acesse a memória, que você
pegue o fio da emoção. Até chegar uma hora que ele vai realmente se irritar, porque tem diretores que se irritam. Olha só, a cena tá ruim, eu preciso que seja feito porque eu tenho 1 hora. Então, para que isso não aconteça, ajeite com o teu partner. Fala com ele o tipo de exercício que você vai fazer, o tipo de trabalho que você vai praticar, e os dois praticam o mesmo. E quando saem de casa, os dois vêm concentrados. Olha que coisa linda! Os dois vindo concentrado de lá para cá, os dois praticando a memória, chega lá no canto, tá todo mundo trabalhando seu texto individualmente. Quando o diretor armou a cena e botou para gravar a cena, fica linda. De primeira ela acontece. E a gente fica por aqui. Mais uma aula que se encerra. Quero agradecer a você por estar aí ouvindo a gente, aprendendo e trocando com a gente, tá? Nas próximas aulas vamos falar, ainda no elemento ação, né? Nós vamos falar sobre a memória imaginativa e sobre a concentração do ator. Não perca, aguardo vocês. Até lá.